Amém. Boa noite, irmãos. Irmãos que estão aqui na igreja. Amém. Irmãos que estão em casa, amigos que estão chegando aqui para mais um culto de oração, culto de adoração. Um culto de gratidão ao Senhor. Vamos nos colocar em pé? Vamos abrir em Salmo 112 para a gente começar esse culto com a palavra. Você que está em casa também, se está com a tua Bíblia. Salmo 112. Diante de tantas notícias que a gente tem recebido, que a gente tem ouvido, acompanhado, hoje me lembrei desse salmo. Vou ler com vocês. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Amém? Comece a orar aí onde você está. Declarar pelo que você veio fazer aqui essa noite. Quem está aqui, quem está em casa. Nós acabamos de ler aqui que nós não tememos más notícias, que nós confiamos plenamente no cuidado do Senhor. Sim, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez nesse culto, ó Pai, reunidos aqui em adoração, em gratidão, em intercessão, ó Pai, e nós queremos já declarar que o Senhor aqui reina, que o Senhor está no controle de tudo. Tu és soberano sobre tudo, sobre todos. Queremos entregar esse culto a Ti, esse ajuntamento aqui, a nossa adoração toda a Ti, ó Deus. E que o Senhor venha falar também através da Tua palavra. Colocamos a nossa expectativa essa noite somente no Senhor, ó Pai. E depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Nos alegramos em Ti, Jesus. Aquieta a nossa alma. Aquieta o nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz aqui essa noite, possamos ser cheios de Ti, e que o Senhor venha receber também a nossa adoração e a nossa gratidão, porque nós confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Nós vamos declarar que as misericórdias do Senhor não têm fim em nossas vidas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos,
muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilha. Que maravilha! Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Aleluia. Muito mais de Deus. Nós estamos essa noite em um culto de oração, amém? Um culto onde nós viemos falar com Deus. Viemos falar com o nosso Pai. E a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso a Ele. Amém. Nós temos livre acesso através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Então hoje, nós podemos nos sentir seguros nos braços do Pai. Nos braços de quem nos salvou, de quem nos amou primeiro. Mesmo passando pelo vale, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem clamar. Clame a Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor, muito obrigado por nunca nos deixar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Me atraio em tua graça. Me atraio de novo em tuas mãos. Me atraio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Me atraio em tua graça. Eu me escondo em ti, Jesus. Me atraio de novo em tuas mãos. Me atraio em tua graça, Senhor. Me atraio em tua graça. Recaio de novo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Muitas vezes na nossa vida como cristão, nós declaramos que nos braços do Pai é o nosso descanso. E muitas vezes não paramos para ouvi-lo. É incrível como em todo o tempo de nossas orações, nós só queremos falar e declarar tudo que estamos sentindo, muitas vezes tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que está preso dentro de nós, e às vezes a gente acaba falando e a própria palavra de Deus diz que não é pelo muito falar, porque antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece. Muitas vezes em nossas orações nós não deixamos o próprio Pai falar conosco. Nós não paramos para ouvi-lo, nós não paramos para ser ministrados, nós não paramos de pensar nas coisas terrenas e ficamos pensando somente nas coisas, nossos afazeres aqui.
e não pensamos nas coisas do céu, nas coisas do trono de Deus, naquilo que Ele pode fazer, que muitas vezes é infinitamente mais, como acabamos de cantar, mais do que pedimos, pensamos, imaginamos. Então, essa noite nós vamos cantar um louvor que diz: eu creio no poder da oração. Sabe, se você realmente crê no poder da oração, eu te convido a fazer desse louvor uma oração. Você entoar esse cântico. Se você não sabe, ele vai ser projetado ali. E se você sabe, eu gostaria que você realmente pensasse nas coisas do trono de Deus, naquilo que Ele pode fazer na sua vida, e dizer: Senhor, eu creio no poder da oração, eu creio que o que está sendo falado aqui está sendo ligado aí no céu, amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Leve os seus problemas para Deus essa noite. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Alô. Pode se assentar. Glória a Deus. Vamos estar passando por um momento de adoração ao Senhor nessa noite. Gostaria que vocês abrissem as Escrituras
em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número 27. Primeira Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27. Nós estamos passando por um momento de dízimo e oferta, e nós fomos encorajados a estar falando sobre os princípios que regem os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. E quando eu estava procurando algo para estar me falando, nesse momento, Deus me levou a essa palavra, e uma outra palavra, que se encontra em Mateus capítulo de número 6, que descreve e discorre muito sobre o dinheiro, muito sobre a questão de dar, a questão de confiar em Deus e as demais coisas nos ser acrescentadas. Mas antes, o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto, e eu gostaria de estar discorrendo um pouco sobre ele. 1 Coríntios 12, 27 diz: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. E você vai olhar para mim e vai simplesmente dizer: tá, mas e aí, o que isso tem a ver com dízimo e com oferta? E eu gostaria de considerar nessa noite algumas teorias sociológicas, psicológicas e políticas acerca desse texto, porque depois a gente vai ler em Mateus e vai começar a entender. Tudo isso é muito importante. A questão do princípio é muito importante para a gente entender o porquê nós devemos dizimar e ofertar na casa do Senhor. E dentro da igreja, algumas coisas não são como princípios eclesiásticos, nos parece serem imposto, porque a sociedade diz isso. Muitas vezes uma pessoa que nunca dizimou, nunca ofertou, vai dizer que isso é algo que é obrigatório na casa do Senhor. E nós sabemos que é mentira, porque nós damos porque nós somos conscientes de que Deus é quem nos sustenta, de que Deus é quem nos alimenta. E como parte do corpo de Cristo, nós devemos fazer o que Ele nos pediu. Existem alguns sacramentos e nós temos que ser sinceros e transparentes na casa do Senhor. E eu acredito que muitas vezes nós, como corpo de Cristo, nós pecamos. Porque nós vivemos num governo, sim, democrático, mas capitalista. E hoje tudo é necessário dinheiro, tudo é necessário capital. Como que nós podemos ser extensão de Cristo se nós não contribuímos com a casa do Senhor para que essa obra possa continuar? Se nós somos extensão de Cristo, como que nós vamos fazer o ID? Sem um combustível, sem um alimento, sem honrar a vida das pessoas que ministram, que estão sob cobertura espiritual na nossa vida. Então, se nós entendemos como princípio que nós somos corpo de Cristo, e que nós devemos, aqui na terra, ser a extensão do corpo dele, e continuar fazendo a obra do Senhor, e ao mesmo tempo que nós olhar o contexto político, o contexto sociológico, o contexto que nos é imposto hoje, que é, querendo ou não, o capitalismo, nós entendemos que para fazer a obra de Deus nós precisamos do dinheiro. E nós temos que ser sinceros quanto a isso. Eu acho que eu já disse isso uma vez na rede de jovens, e gostaria de desafiar a igreja de novo. Será que se a gente pegar aqui as ofertas da casa de Deus, não vou nem falar o dízimo, mas as ofertas, e dividirmos pelo número de membros, vai dar uma Coca-Cola? Vai dar um sanduíche que a gente come no final de semana? Então eu gostaria de encorajar você, nesse momento de adoração, não vir mais para a casa do Senhor com mãos vazias. Se você tem 10 centavos, que seja 10 centavos. Se você tem 10 reais, que seja 10 reais. Mas nós precisamos criar não só a cultura, mas entender o porquê que nós temos que fazer.
porque a obra de Deus ela não pode parar, amém? E essa noite eu gostaria de estar orando. Antes, eu gostaria só de, para estar concluindo, abrir em Mateus 6. Agora que entendemos que somos corpo de Cristo, Mateus 6, só um minutinho, procurando a referência aqui. Mateus 6, 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E aí ele vai começar a discorrer sobre acerca de dinheiro, não só de esmola, mas sobre como orar, e quando nós oramos, nós também temos que pedir o sustento de Deus. Ele vai dizer como nós devemos perdoar o nosso próximo. Ele vai dizer no capítulo 19 sobre dinheiros e bens, sobre ajuntar dinheiro na terra. Ele vai dizer sobre preocupação acerca do sustento também. E ele se refere ao corpo aqui, né? Ele fala o que a sua mão esquerda dá, que a direita não fique sabendo. Então, muitas vezes, nós temos que entender que nós vamos ser a mão do corpo de Cristo. Nós vamos ser o pé, nós vamos ser os dedos, que seja. Mas nós temos que ser parte do corpo de Cristo, extensão do corpo de Cristo. E fazer o ID do Senhor, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento de dízimo e de oferta na sua casa. Que o seu Espírito Santo, Pai, possa ser o nosso consolador e nos dar força, Pai, em dias de más notícias, em dias de angústia. Que o Senhor possa ser o nosso sustento. Que nós possamos aprender a confiar em Ti, assim como nós cantamos. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, nos dar prosperidade, Senhor. E que tudo que nós fizermos, nós possamos tirar o dízimo. Que nós possamos dar, Senhor, a parte que é devida da nossa vida a Ti. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, dar os nossos bens. Que nós possamos dar, Senhor, o que a Tua obra necessitar. Que nós não venhamos a juntar, Senhor, tesouros na terra. Que nós possamos, Senhor, usar nossas vidas para pregar a Tua palavra verdadeiramente. De maneira, Senhor, que o nosso coração não fique apegado às coisas terrenas. Não fique apegado, Senhor, às coisas, ó Pai, que o Senhor já disse em Sua palavra que nós não devemos nos apegar. Que nós possamos, Pai, ser colaboradores da Tua obra, entender que nós não somos cidadãos aqui, e somos cidadãos dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu Te oro, e já agradeço por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Alô, amém, graça e paz, amém, meus queridos, boa noite. É um privilégio nós estarmos aqui nessa noite,
Vamos orar. Nós estamos na última semana, os 12 princípios para o ano e para a década. Lembramos. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós te amamos de todo o nosso coração, nossa vida é tua, nossa história é tua. Nós queremos te agradecer pelas ofertas entregues a ti. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor esteja suprindo as necessidades do seu povo. Que o Senhor nos dê, ó Pai, coragem de entender que somos corpo, somos responsáveis, e nós possamos nos desapegar de todo amor ao dinheiro, nós possamos caminhar em fé contigo. Nessa hora, ó Pai, que nós vamos aprender e vamos falar sobre as 3 princípios, ó Pai, fechando um ciclo. Nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo aqui. Fala aos nossos corações, por favor. Ministra as nossas vidas de maneira poderosa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Você está animado aí com aquilo que Deus quer falar ao nosso coração? Nós vimos aí numa série de boas palavras, né? Primeiro, nosso irmão Fernando falou, depois o pastor Emerson, a pastora Dani, e agora sou eu, né? Eu quero hoje meditar. Deus tem falado ao meu coração já há algum tempo sobre aquilo que eu deveria falar essa noite. É tão interessante, né, que na minha mente, no meu coração, às vezes eu trabalho de forma, uma mensagem por vez, né, olhando assim, ó, domingo, tal, e essa palavra veio antes até do que outras palavras. Eu creio que Deus tem algo para nos trazer, para fechar esse ciclo, e eu creio que esse tempo vai ser um tempo muito especial. Quero meditar com você em 1 Samuel capítulo 30. Abra sua Bíblia lá. Nós vamos ler o capítulo todo. Palavra de Deus, então, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do 1 até o 31, toda a história. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag. Viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, e deram por conta que haviam acontecido com suas mulheres, seus filhos, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traz o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Amaleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu: sim, vai atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o rio. Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num lugar e o levaram até Davi e deram um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passa, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. Em pouco tempo recuperou forças.
Davi perguntou: a quem você pertence? E de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Caleb, e tínhamos queimados e Clag. Você pode me levar até o bando dos saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará, nem entregará o meu senhor, eu levarei até eles. E o rapaz levou até os amalequitas. E estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e os seus homens massacraram os amalequitas, atacando-se durante a noite, todo o dia seguinte, até entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado, resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Esse despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besora, onde estavam 200 que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, os que tinham acompanhado Davi, e haviam alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam a esposa e os filhos deles e mandam todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou, nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvido quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os guardaram a bagagem. E a partir daquele dia, Davi fez disso um decreto, um estatuto em Israel, e é assim até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos, e disse: eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote, do Neguebe, Jatir, Aroé, Sifimote, Estemoa, Racal, cidades dos Jeramelitas, e as cidades dos queneus, Ormã, Borazã, Atá, Quebron e todos os lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. Esse é um texto, uma história real. Eu gosto das histórias. E as histórias bíblicas, elas têm princípios. Nós estamos falando sobre princípios, nós estamos falando sobre atitude. E essa vivência de Davi tem uma série de atitudes das quais nós podemos trazer para a nossa vida. Confesso aos irmãos que fiquei tentado, e ao invés de fazer 3, achar 6, 9, 12, né? Mas como isso não é uma disputa, né? Como esse não é é um momento que complementa outras palavras, muitas das coisas que foram faladas poderiam ser tiradas daqui também. Então, eu vou me ater a 3 princípios, mas você, numa leitura apurada, pode crescer muito nessa vivência. As vivências nos dão a oportunidade de crescer e aprender. Toda palavra dita aqui nos faz crescer. Nesse momento, nós precisamos começar entendendo algo importante para encarar o ano novo e a década que está nos sendo colocada à frente. Qual é o entendimento que não pode faltar a nós? Que o diabo vai ser sempre diabo. Diga isso para a pessoa do seu lado. Irmão, entenda uma coisa. Fala aí. Né? Entenda uma coisa. O diabo vai ser sempre diabo. Por que eu estou dizendo isso? Os amalequitas aqui, que atacaram
a cidade que Davi morava, com o seu bando, com aqueles que foram os habitantes da caverna do Adulão, o seu exército particular, né? Como que funcionava a história? Davi passou a ser perseguido por Saul, e ele então se tornou um foragido. Diante das ameaças de Saul, ele andou se escondendo até que ele se instalou na terra dos filisteus. Ziclag é uma cidade que Davi transformou em sua casa. Ele recebeu aquilo como uma oportunidade de uma vida nova. E é muito interessante que aqueles seus guerreiros moravam ali. E de vez em quando eles saíram em campanhas. E eles atacavam alguns lugares. E eles pegavam os despojos e mantinham o sustento das suas famílias ali. Eles eram todos guerreiros, gente que era judeu raiz, que amava Israel, sentiam saudade de Jerusalém, sentiam saudade da terra, mas estavam mantidos ali, porque a sua presença em Israel não era uma presença agradável aos olhos do rei, que era Saul. Nesse sentido, então, eles se instalaram na terra dos filisteus. E os amalequitas vêm com uma imagem, uma figura do próprio diabo. Qual é a estratégia de ação do diabo, irmãos? Roubar, matar e destruir. Lá em João 10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, ele disse, venham para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto Jesus vem para trazer abundância, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia um inimigo do povo de Deus agindo nessa linha, nós podemos prefigurar, podemos fazer essa ligação ao diabo. Tem uma coerência, né? E nós estamos vendo aqui que eles vieram e inspirados pelo diabo, fazendo a missão do diabo, vieram atacar, vieram matar, roubar e destruir. Vieram tocar naquilo que era mais precioso para Davi e os seus guerreiros, que eram a sua família. Entenda que se só fosse Davi e os seus guerreiros para viver foragidos, não tinha problema nenhum, mas cada um foi adquirindo uma família. E a família, para o homem, é a coisa mais importante. A gente tira da própria boca para dar para o filho. A gente não compra uma coisa que quer, mas compra para o filho. A família é um bem precioso para nós. E nós sabemos que o diabo tenta atacar a nossa família para nos traumatizar. Essa é uma realidade. Essa é uma história. E entenda que toda morte, todo roubo e toda destruição traumatiza a nossa alma, traz problema na nossa vivência, dificulta a nossa história. E todos nós, de certa forma, temos alguns traumas, alguns machucados que a gente precisa tratar porque o diabo tem atacado contra nós. A grande realidade é que até Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, o diabo vai continuar sendo o diabo. E ele vai tentar traumatizar a sua história. A questão é, como é que eu vou lidar com isso? Vamos aprender com esse histórico. Davi e seus amigos viveram um dia de cão, o pior dia do seu ano. Você já viveu um dia de cão? Já viveu um dia de derrota? Já viveu um dia de más notícias? Já viveu um dia angustiante? Entenda, você pode ter vivido o melhor dia da sua vida hoje. Você pode ter vivido um tempo de vitória por uma semana. Se você, na semana da tua vitória, viveu um dia de angústia, esse dia parece que vai ter peso 7 vezes maior do que 7 dias de vitória. Infelizmente, nós vivenciamos a angústia com mais intensidade do que a vitória, do que a alegria. A gente passa anos orando por uma vitória, agradece uma oração rápida e começa a viver uma nova angústia. Infelizmente, esse é o nosso coração. Mas a gente precisa lidar com as nossas angústias, a gente precisa tratar os nossos traumas.
Como Davi lidou com isso? E aí eu começo a falar sobre os princípios. O primeiro princípio, né? Ou o 10º princípio, na sequência daqueles que a gente está aprendendo aí. Em todas as situações, busque ao Senhor. Pela situação, se eu colocasse nas situações difíceis, busque ao Senhor, estaria errado, irmãos? Sim ou não? Não. Mas o cristão precisa entender, para um ano e para uma década dar certo, você precisa priorizar a orientação de Deus em todas as coisas, em todos os tempos. Davi era um adorador. Nós estamos lendo os Salmos em meio ao tempo de oração e esperança, e a gente verifica que Davi exagerou no seu amor. Ele verbalizou o seu carinho com Deus, a sua vivência, o seu prazer da presença. Tudo isso fica muito declarado. Davi não era um homem que usava Deus só para os momentos difíceis. Ele era um homem que se socorria em Deus em todos os momentos, bons e ruins. Quer dar certo? Busque a Deus em todas as situações. Não só nos momentos ruins, em todas as situações. Em todas as situações. Entenda o contexto. Ele perdeu a família. Ele perdeu a família. Entenda que algumas situações fazem uma situação difícil ser muito pior. Né? Parece que desgraça pouca para alguns é bobagem. Né? Davi veio de uma campanha militar, ele estava em guerra, ele estava em conquista, ele estava trabalhando. Uma campanha militar, os moldes de Davi, era uma campanha que incluía jejum, que incluía abstinência sexual, que incluía muita intensidade no processo de conquista. Certamente, depois de uma empreitada assim, eles ficavam cansados para descansar, talvez, perto de 15 dias a um mês. Quando eles chegam em Ziclag, e eles encontram aquela cidade destruída, e vão às suas casas, e descobrem que a sua família foi roubada, eles estavam exaustos, e essa exaustão caminhou por uma piora. Eles ficaram aborrecidos, eles ficaram amargurados, eles choraram, eles lamentaram, e eles ficaram dispostos a matar o próprio Davi. Todos os homens que tinham Davi como referência entenderam que era hora de matá-lo. Imagine a intensidade do estresse que eles estavam. E como Davi lidou com isso? Não só de ter perdido a sua casa, não só de estar vivendo um momento tenso, mas estar sendo ameaçado de morte pelos homens que ele mesmo treinou. Sendo colocado diante de uma ameaça, uma faca, espada, dizendo: Davi, ou você resolve esse problema, ou nós vamos cortar seu pescoço. Não importa quem você é, não importa quantos gigantes você matou, se nós juntarmos diante de você, nós vamos acabar com a sua raça. Como você lidaria com uma situação assim? As situações difíceis provam quem nós somos. As situações difíceis provam de quem nós somos construídos, qual a essência do nosso ser. E a Bíblia diz que Davi, olha lá no verso 6, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. O tempo difícil é o tempo para você encontrar forças no Senhor. Então, em situações, sejam elas quais forem, busque ao Senhor. Aonde está a tua força? No Senhor. No Senhor. Dobra o teu joelho, busque a Deus. O que Davi faz? Davi acalma e diz: esses homens, veja, ele podia dar uma resposta, ele podia achar um culpado, ele podia criar uma situação, ele podia fugir, mas o que ele faz?
ele olha aqueles homens, não leva aquela crítica que eles estão trazendo para o lado pessoal, e ele diz: agora eu vou lidar com isso, com aquele que pode todas as coisas. E é tão sério o comando que ele recebe de Deus, isso é tão especial, que ele não vai para Deus e diz assim: Deus, eu estou bravo, você me abandonou, eu saí para fazer a tua obra, e agora estou aqui sendo lascado, levando a pior, faz alguma coisa. Davi não encostou Deus na parede. Davi disse a Deus: Pai, eu devo perseguir esses saqueadores? E se eu persegui-los, eu vencerei? Porque dependendo da resposta de Deus, ele ficaria onde estava. Buscar a Deus é também submeter-se à sua vontade, independente da sua resposta, mesmo que isso signifique perda momentânea, temporária. Isso é muito sério. Davi olha essa situação, mas por que ele faz essa pergunta? Porque ele entendia quem era Deus. A visão de Davi era uma visão completa, uma visão grande. E ele olha para Deus e ele sabe que a resposta de Deus determinaria vitória permanente ou uma perda maior. Não observar o que Deus acha a respeito de alguma situação determina muitas derrotas em nossa vida. Tem gente que está derrotado, tem gente que não está dando certo, tem gente que anda em círculos, tem gente que não vence momentos difíceis porque não ouve a Deus. Ouvir a Deus é uma condição que não pode ser perdida na nossa história. Nós precisamos ter a coragem de ouvir a Deus e dizer: Deus, se o Senhor disser não, vai ser não. Mesmo que isso me traga prejuízo. Estão lá meus filhos, estão lá minhas esposas. Mas se o Senhor disser não, eu não vou. Por quê? Porque se ele fosse na condição do não de Deus, ele perderia, e ele poderia morrer. E se ele morre, perdeu-se tudo. E entende que muitas vezes essa é a realidade de muitas pessoas. Nós estamos falando de uma década. Quantos projetos estão diante de nós? Existem coisas que todo mundo faz. Mas a tua mãe disse, e ela tem sabedoria: você não é todo mundo. Pergunte a Deus: é para eu entrar nisso? Por exemplo, sabe uma coisa da moda? A aplicação financeira. Está todo mundo ficando rico. Hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp que o cara disse assim: olha, você pode usar e você vai crescer. E uma aplicação você pode sair de 100 a 700 reais num dia. Ô, glória! Não dá uma tentação? Quem hoje não queria transformar num dia 100 em 700? Ele falou isso e eu estava com os últimos 100 do mês na carteira. E eu digo: olha, se isso multiplicar, vai ser tão legal. Mas Deus, é para mim isso? É para eu andar nesse caminho? Essa é a direção? Eu não estou criticando quem faz. Eu só estou dizendo, eu e você precisamos saber se Deus nos quer nisso. Se Deus nos quer fazendo determinadas coisas, nós precisamos aprender, em todas as situações, buscar ao Senhor. Davi ouve a Deus, e ele então caminha com um exército de 600 homens. O exército de 600 homens tinha condições de bater um exército de 6.000 até 10.000. Esses homens eram ferozes, esses homens eram um perigo. E a Bíblia fala então que eles vão, mas quando eles chegam num ribeiro, lá em Besor, eles estão num rio, 200 desses 600 diz: nós não temos condição de ir, nós não temos condição de andar. E Davi diz o seguinte: tudo bem, vocês vão cuidar da bagagem, nós vamos ficar mais leve, e nós voltamos e reencontramos com vocês aqui. O que eu aprendo com isso?
Se você se cansar, não desista. Descanse. Se você se cansar, não desista. Descanse. Você sabe que o próprio Deus descansou? A palavra diz em Gênesis que no 7º dia Deus descansou. Quando ele estabeleceu o seu povo, quando ele estabeleceu as leis, ele colocou dias de descanso. Ele colocou festas de celebração. Por quê? Porque Deus entende que essas coisas fazem bem ao coração. Ele fez pelo menos 3 festas anuais, onde o povo devia parar, comer, se alegrar. Toda semana tinha um dia que não era para cuidar do gado, não era para mexer na plantação, não era para cozinhar, não era para... a tradição diz que não era nem para cuspir no chão. Por quê? Porque nós precisamos descansar. Nós estamos num tempo onde ficar ocupado é uma coisa bonita. Fala, eu nunca tirei férias. É um negócio que, puxa vida, como esse cara é forte. Eu estava ouvindo um testemunho de Poianchu, que tem um jubileu no seu ministério. Sabe o que ele diz? Nunca tirei férias. Nunca tirei férias. É um homem que tem um ministério extraordinário. A tendência de ouvir um testemunho assim, querer repetir, é grande. Mas entenda, quem não descansa está sempre cansado. Essa é uma verdade. E ninguém aguenta quem está cansado todo o tempo, porque quem está cansado é mal-humorado e é chato. Você, quando fica cansado, não fica chato, mas eu, quando estou cansado, sou chato. Eu sou chato. Reconhece aí, quando você fica cansado, você não fica chato? É chato, tudo é ruim, tudo é difícil. Por isso, se você cansar, descanse. Não desista, descanse. Para. Marque na sua agenda, vai viajar. Pode ser que você não tenha muito dinheiro, mas para. Desliga o despertador, dorme. Isso é um processo, semanal, anual. Nós precisamos passar por esse ciclo de renovação, irmãos. Nós precisamos passar por um tempo de descanso. Não é pecado descansar. Esse povo aqui era muito feroz. Eu tenho certeza que se Davi dissesse, não vai parar não. Larga a mão de ser menininha. Vocês são homens, são guerreiros, levanta aí. Ninguém ficaria ali. Mas entenda que um terço do batalhão de Davi, cansado, podia matar todo o exército. Podia fazer com que toda a estratégia fosse destruída. Um homem cansado estava vulnerável ao seu próprio sentimento, à sua necessidade. Essa é a realidade. Assim como uma pessoa que está sempre com fome, assim como uma pessoa que está sempre fechando os olhos. Eu faço atendimento psicanalítico na clínica. E é impressionante. Eu chego lá 2h da tarde. E eu sei que nos dias normais, quando eu não estou lá, essa é a hora da cesta do pessoal. Aí você imagina, os caras põem eu debaixo de uma árvore, aquele ventinho assim, eu vou falando calmo, e diz, como é que foi sua semana? Como é que está você? E tal. Na terceira fala, o cara está assim, legal, pastor, legal. E aí daqui a pouco, dormiu. Né? E é impressionante como isso é comum. As pessoas, elas ficam vulneráveis ao sono. O cansado pode atrapalhar um exército inteiro. Você entendeu isso? Nós precisamos ter a coragem de descansar. Isso é uma coragem. Sabe por quê? Hoje a gente está muito ligado à opinião do outro. Eu não sei se você estava na expectativa de ouvir isso, seu pastor, hoje. Né? Mas eu acho que essa palavra é importante para você. A gente fica tão
tão focado no que as pessoas vão pensar de mim. Né? A questão é que, por conta disso, a gente vive uma imagem que nós não somos. Nós precisamos ser mais autênticos. Nós precisamos ter a coragem de dizer, eu estou cansado, eu não aguento. Davi, nós precisamos parar, porque senão nós vamos colocar tudo a perder. Deixa a gente aqui. Deixa a gente ficar aqui. E Davi disse, pode ficar. Cuida da mala, para a gente ficar mais leve. Nós vamos correr mais rápido. Cuida de tudo. Nesse período, porque ele descansou, ele achou alguém que foi abandonado porque se sentiu cansado. Eu já vivi isso. Eu sou uma pessoa que gosta de ação. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes, a inércia de alguns me incomodou. Muitas vezes, a falta de atitude de algumas pessoas me incomodou. E quando eu não conseguia fazer o que eu estava pronto para fazer, eu ficava incomodado. A grande questão é que a gente precisa olhar que muitas vezes o processo de descanso pode ser a porta de entrada para novas ideias, pode ser o tempo de entrada de novas estratégias e às vezes até o plano da salvação. Enquanto eles descansavam, eles acharam um homem que foi abandonado. E aí, ao invés de matá-lo, porque claramente ele era um inimigo, eles trataram esse homem bem. A última das minhas lições de hoje é: não deixe que o tempo difícil mude quem você é. 10 anos, muitas conquistas, muitos avanços, os tempos não serão fáceis, porque quem está conquistando requer esforço. Mas o tempo difícil não pode amargar você. O tempo difícil não pode deixar você uma pessoa ruim, ranzinza. Uma pessoa difícil de lidar. Tem gente que quando está realizando algo é intratável. Quando está ocupado é ruim de lidar. Você já conhece uma pessoa assim? Você já se olhou no espelho quando está realizando algo? Gente do céu, como essa palavra fala comigo. O que Davi fez? Deu pão e água. Quando o homem começou, começou a melhorar, ele ainda deu um pão com figo. Por quê? Figo é cura. Ele tratou das feridas desse homem. E esse homem se restabeleceu. Quando ele acordou, ele disse: quem que você é? Eu sou um escravo. De quem? Do Amalequita. O que vocês fizeram? Nós fizemos isso, isso e isso. Nós acabamos com a cidade de Ziclag. O que você faria se fosse Davi? Eu, olhando esse texto, dizia: eu mataria o cara. Não é? Ele podia ter feito um estrago na minha casa, podia ter sido ele, porque estava amando do seu Senhor, colocado fogo na minha casa. E nós temos o desafio de não deixar que o difícil nos transforme nas pessoas que nós mais odiamos. A maneira com que nós lidamos com o difícil faz com que a gente piore ou melhore. Você já pensou nisso? As coisas estão difíceis e você tende a agir como as pessoas fazem. Tão duro quanto eles foram, tão chato quanto eles foram. Eu vou pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Vou arrancar o pescoço desse escravo. O que Davi fez? Deu comida. E o homem falou assim: eu entrego onde eles estão, mas vocês não me entregam para o meu dono. Sabe o que esse homem possivelmente se tornou? Uma parte integrante do exército de Davi.
Uma pessoa que vai voltar e vai morar em Ziclag. Agora como um homem livre. Sabe por quê? A situação difícil não mudou quem Davi era. Por que as situações difíceis estão deixando a gente amargado? Está se esquecendo de quem nós somos. Lembra Jesus, Pedro e João? Diante da recusa daquela vida, João e Tiago dizem: Jesus, o Senhor quer que a gente ore, desça fogo do céu? Quer que a gente ore e manda queimar essa terra? E Jesus disse: se vocês se esquecerem de que espírito vocês são, eu não vim para destruir, vim para salvar. Entende? Você está onde está, não é para repetir o mal que as pessoas fazem, você está onde está para ser sal e luz. Gente, isso me desafia demais. Hoje eu estava falando sobre homossexualidade. E sabe, eu sei que o homossexualismo é pecado. Mas eu sei também que os homossexuais sofrem muito. E nós não podemos ser um povo que mata essas pessoas só porque eles estão no pecado. Porque a gente convive com mentiroso, com adúltero, com prostituto, e a gente não trata da mesma maneira. O nosso coração tem que ser um coração de amor. A igreja precisa não ser modificada pela situação difícil, nem quando ela é pressionada, ela continua sendo ela mesma. Davi, por conta de que ele parou e tratou de maneira certa, Deus deu a vitória. E a Bíblia fala que ele vai com os 400, conquista tudo, nada falta, e ele volta. E ele não entende aqueles como que descansaram como um atrapalho, mas como um reforço. E ele diz: não, nós vamos compensar. O que Davi está fazendo aqui, irmãos? Ele está praticando a lei da semeadura. Isso está falando da essência de quem ele é. Davi, ele faz um jogo político aqui. Ele pega aqueles 200, que é 1/3, que teria toda a razão para serem abandonados, só tendo restituído aquilo que eles tinham perdido, e ele reparte o despojo igual. Ele diz: vocês não foram, mas vocês foram tantas vezes, por que eu vou impedir que vocês sejam abençoados apenas porque estavam cansados? Apenas porque não fizeram dessa vez? Isso não mostra a realidade de todos, mas Davi mostrou quem era tomando essa posição. Sabe o que ele fez? Como líder, ele fez aquilo um decreto. Quando a Bíblia fala isso, diz que quando ele se tornou rei, isso se tornou uma lei nacional. Quando houver guerra e alguém ficar cansado, vai receber igual. Ei! Ele foi justo, porque ele não deixou que a situação difícil mudasse. Isso é muito especial. As situações difíceis têm nos mudado, têm nos amargado. Você já ouviu a palavra: eu fiquei escaldado com esse tipo de situação. Eu não aceito mais isso. Eu não engulo mais isso. E a gente vai endurecendo, vai perdendo a simplicidade, a doçura. E as pessoas olham e falam: é assim mesmo, não pode ser bobo de ninguém. Você é crente, mas não é bobo. Sabe o que significa? Que o tempo está te endurecendo. Davi não deixou que o tempo difícil mudasse quem ele é. Você pode aprender comigo nessas coisas? Em todas as situações, busque a Deus. A busca de Deus determina a tua vitória e a tua derrota. Ei! Isso é certo. É Deus quem diz: você vai vencer. Faz. Quando Deus diz faz, mesmo que um povo diga não vai dar certo, faça. Porque
aquele que pode todas as coisas mandou você fazer. Eu me lembro que eu fui fazer um casamento numa cerimônia da Igreja Católica. E havia tantas restrições para mim, e eu digo, eu não sei porque eu entrei nesse processo. Mas eu disse, Deus, é para eu ir? Deus disse, vai. E eu digo, pensa num negócio que eu estou fazendo sem estar em nenhum momento à vontade. Se você é católico e está nos ouvindo, eu estou contando um fato. Ainda que nós tenhamos muitas semelhanças, há diferenças que são gritantes. E quando me foi proposto fazer essa cerimônia, não fui aceito com todo o calor. Pelo contrário, a pessoa disse, vai ser feita toda a cerimônia, ao final você vai fazer uma oração. E eu digo, não sei se eu devo fazer. E Deus falou, vai. E quando eu cheguei lá, o sacerdote que estava fazendo, não era o mesmo sacerdote que tinha colocado todas as regras. Esse sacerdote foi viajar. E o sacerdote que me recebeu disse, pastor Paulo, o senhor é bem-vindo aqui. E eu quero que você escolha qual é a parte da cerimônia que você vai fazer. O senhor quer fazer a cerimônia das alianças? O senhor quer fazer a homilia, que é o sermão? Eu digo, eu faço a homilia. Vou abrir a Bíblia e vou falar a esse povo. E eu o fiz. Ele chegou para a sua comunidade e disse, hoje nós estamos recebendo um convidado ilustre. Pastor Paulo Montesino veio para nos abençoar aqui. Eu quero que todos recebam de coração aberto. Nós vamos ter uma postura de respeito em tudo que ele falar. E vamos abrir o nosso coração para ser abençoados essa noite. Ei! Você entende que quando Deus manda, Ele abre as portas? E eu fui, e eu falei. E quando terminou, aquele sacerdote disse, pastor, eu estou impressionado, o senhor não leu nada, o senhor tem um esboço, o senhor não tem tudo escrito. Puxa, que palavra! Eu quero ter mais contato com você, porque quando Deus está, Ele abre todas as portas. Entenda, ouça Deus, ouça Deus. Se você se cansar, não desista. Tem muita gente desistindo antes de pegar a coroa. Tem muita gente deixando, entregando os pontos, jogando a toalha, chutando o balde, antes de ter concluído. A Bíblia diz que nós não somos quem retrocede, mas quem avança para a salvação. Nós precisamos aprender. Se cansar, descansa, para. Toma uma água, tira uma folga. Faça sim, invista nisso, irmão. Entenda essa palavra. Invista uma parte do seu orçamento. E descansar com a sua família. Cada um tem uma estrutura, tem uma realidade. Descanse. Descanse. Você não tem muito dinheiro para viajar, vai na lagoa, passa um dia com a sua família, vai para um parque da cidade, durma, faça refeições gostosas na tua realidade. Né? Se alegre, conte piadas, ria com o povo, assista um filme, descanse. Durma até o olho abrir. E depois do almoço, descansa mais um pouquinho. Faça isso por um período. Renove as suas forças. Descanse. Esse descanso pode dar todo o gás para você vencer um ano e a década. Nós precisamos ter essa coragem. Ter a coragem de descansar. E não se sentir culpado, não. Não tem culpa em descansar. Outra coisa. Não deixe que o difícil mude quem você é. Você é lindo porque você é quem é. Não deixe que as dificuldades mudem as suas respostas, sua maneira de lidar, sua simplicidade. Esse continua sendo a mesma pessoa. Se você errar, ria dos seus erros, aprenda com eles e avance. Não deixe que a situação difícil amargue o teu coração. Nós falamos desse tempo de perseverança.
nós falamos de fé, nós falamos de tantas coisas. E agora, debaixo disso, sabe por quê? Porque vitórias e bênçãos vêm debaixo de atitudes acertadas. É um conjunto de atitudes. Não é só orar para que você vença hoje ou amanhã. Eu quero que você vença sempre. Para isso, para que você tenha um contínuo triunfo, você precisa ter uma postura abençoada. Ter uma postura acertada, dar passos de acerto. E isso caminha por esses princípios todos. E eu quero pedir que Deus grave isso no teu coração. Que você vença isso. Entenda, que todas essas coisas teriam aí um outro argumento, uma outra direção, né? Ninguém vence se descansar só. Precisa descansar e precisa trabalhar, há tempo de esforço, há tudo. Ninguém vence se não for duro diante da situação. Tem que ter atitude, mas tem que ser sob direção. Você não está sozinho, Deus está do seu lado, então caminhe na direção dele. Amém? E é isso. Não caminhe amargurado. Não caminhe cheio de mágoas. Vença. Deus quer trazer um tempo diferente na sua vida. Amém, irmãos? Quero agradecer a presença dos irmãos. Quero orar por isso. Irmãos, eu sinto que nós precisamos orar. Quando a gente está cansado, meia palavra nos incomoda, nos entristece. Quando a gente está ferido, esse é um tempo de profundo cansaço. Não há nada tão exaustivo como esse tempo que nós estamos passando. Nunca na história recente o mundo passou por algo tão devastador. Irmãos, hoje eu estava com um irmão no telefone. E ele me deu a notícia que o Covid pegou um membro da sua família. E ele chorou no telefone comigo 5 minutos. E eu vi naquele choro que não era só um choro, era um cansaço. Parece que ele é aumentado justamente porque a gente não vê saída, não é? Nós estamos nesse tempo, irmãos. Nós precisamos dessa força de Deus, dessa coragem. Mas você não está sozinho. Você tem um Deus maravilhoso que está te mantendo em pé porque Ele tem sonhos maravilhosos para a tua vida. Amém? Coisa grande. Coloca agora o seu coração diante de Deus. Fecha os seus olhos e faz uma respiração aí, ó. Puxa o fôlego. Inspira e expira. Coloca diante de Deus o seu cansaço. Coloca diante de Deus os seus incômodos. Coloca diante de Deus as situações a quais você sente que tem que ser alterado porque os tempos têm sido difíceis. Peça perdão por não estar consultando a Deus no nível que você deveria. Coloque-se diante do Pai. Diz: Deus, eu quero viver os princípios, eu quero caminhar na tua vitória, Pai. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, inscreve esses 12 princípios no nosso coração. Cada palavra tem aplicação, importância, é cabível. Faz desses princípios palavras e princípios para a nossa vida. Num tempo, Pai, que uma década se abre, queremos ser vitoriosos, mas queremos ser na Tua presença, sobre a Tua direção. Queremos, ó Pai, ver o Teu sim, queremos caminhar sobre a Tua aprovação.
queremos descansar. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes nós pausamos, mas não descansamos, porque ainda carregamos muito peso que não é nosso. Nós queremos transferir todo o peso para Ti, toda a ansiedade para Ti. Toma, Pai, o peso que está nas costas desses homens, dessas mulheres que nos assistem, daqueles que estão aqui, emoções fragilizadas, traumas gerados pelos ataques do diabo, sejam agora tocados por Ti, sarados. Aonde existe aquela rachadura, seja reforçada. E haja, Pai, um reforço do céu, haja cura, restauração. Pai, aquilo que está nos deixando amargos, muda. Tira, ó Pai, o nosso coração de pedra e transforma num coração de carne. Faz de nós pessoas, ó Pai, que continue, apesar do tempo, doces, como o Senhor é doce, amorosos como o Senhor é amoroso. Nos faz, ó Pai, um povo capaz desse tempo. Por favor, vem, Senhor, com a Tua presença. Nos ajuda, ó Pai. Nós precisamos da Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar, irmãos. A pastora não está 100%, ela teve um pouco de dor de garganta hoje. O Gabriel teve febre essa semana, vários dias. Hoje ele fez o exame do Covid-19, então peço oração. Miguel não está aqui também, porque hoje teve um desarranjo intestinal e nós sabemos que isso pode ser um efeito de um vírus, isso pode também ser um dos sintomas. A Unimed não, pelos sintomas que o Gabriel está tendo, não liberou o exame do Covid, mas nós pagamos para que ele possa fazer, e amanhã nós vamos ter com isso, então nós procederemos como faremos na sequência disso. A princípio, eu me sinto bem, Miguel também, a pastora ontem que teve uma dor grande no pescoço, que não tem a ver com isso, que é uma questão mais muscular, mas fica muito tensa com essa situação, né? Então eu queria que nós orássemos por isso, orássemos pela família pastoral, orássemos pela vida do pai do pastor Sérgio. O pai do pastor Sérgio tem 77 anos, o nome dele é Sérgio, e ele foi entubado hoje à tarde. Parece-me que o comprometimento do pulmão dele chegou a perto de 100. E ele não respira mais sem ser entubado. E hoje, então, para ser entubado, ele teve a última conversa com o irmão do pastor Sérgio. O pastor Sérgio estava muito debilitado. Ele disse, eu não estou preparado para esse momento. E quem está? Né? Quem está? Mas isso tudo soma essa situação que a gente está passando, tão difícil. Vamos orar por um milagre. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Tem o pai do Sérgio, é o outro Sérgio, o marido da Danila, o senhor Carlos. Ele faz um tratamento para câncer. E ele fez quimioterapia. E ele teve um AVC. Mas essa semana ele já está voltando para casa. E nós queremos orar pelo seu Carlos. Deus tem mantido esse homem em pé. Deus tem um propósito com ele. E o Sérgio tem cuidado dele. De certa forma, essa dificuldade trouxe eles para mais perto de Deus. Eles têm buscado. Vamos orar. Amém? A Charlie tem uma amiga chamada Michele, que está com Covid. Não é isso? O Ricardo tem uns amigos lá. 7 amigos, olha só. 7 amigos da fábrica que estão com Covid. Irmãos, é muita gente, né? E esse coração, nós vamos colocar isso diante de Deus. Né? Vamos pedir para que Deus esteja curando esses servos do Senhor. E essas pessoas, eu me preocupo muito com a questão da vida espiritual dessas pessoas, né? De como eles estão espiritualmente.
Orar para que Deus dê uma chance, né? Que Deus renove. A gente sabe que cada um tem uma forma de buscar, para cada família uma história. Às vezes a gente acompanha de perto, né? Esses dias eu vi uma pessoa vítima do Covid que mobilizou umas 500 pessoas para orar, né? Pastores, assim, e às vezes, talvez essa oração possa fazer tanta diferença na vida desses queridos. Talvez você conheça justamente porque você é o intercessor que vai colocar na brecha diante dessa pessoa, né? Diante de Deus, diz: Deus, socorre aqui. Vamos ficar em pé? E eu queria que você se colocasse. Kaique, vem cá, vamos tocar. Eu queria que você se colocasse diante de Deus e você lembrasse. Talvez eu não sei os nomes, mas você lembra. As situações mais difíceis, que não são só essa de Covid, não são só essas de gripe, mas que requerem, né? Tantas coisas estão sendo definidas. Eu quero que você ore pelos empresários, pelos empregados. Esse é um tempo de crise. Irmãos, nós precisamos orar. Esse mês, nós arrecadamos perto de 40 cestas. É metade daquilo que a gente entrega. E não é uma coisa fácil. A IPTV diz que muitas instituições receberam menos. Mas nós queremos, nessa hora, nos colocar diante de Deus. Você pode fazer isso comigo? Eu quero te clamar por outras situações. Abra a sua boca, comece a dirigir. A Sheila precisa de uma escola para o Yuri. Vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus abra uma vaga num lugar bom. Que o Yuri possa ter boas influências ali. Que Deus possa abençoar a escola, o final, o processo do ensino médio. Nós oramos, Pai, nessa hora. Junto com os meus irmãos, nós nos unimos em oração e nós clamamos pelo Teu socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és, ó Pai, a nossa bandeira. Vem agora, Pai. Vem agora e toca sobre os enfermos do Covid-19. Nós reforçamos aquela oração feita à tarde. Toca naquela UTI do seu Sérgio. Ó Deus, que essa Covid recue agora. Que seu pulmão seja liberado em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor toque a Michele, traga cura a ela. Que o Senhor toque os 7 companheiros do Ricardo, cada um deles, nas suas funções, ó Pai, que estão agora debilitados. Traz a cura, a restauração, toca nos seus pulmões, nas vias respiratórias. Manda embora esse vírus maldito, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, ó Pai, a cura do Gabriel, da Dani, do Miguel. Eu te peço, ó Pai, a cobertura do Teu sangue, Senhor, sobre eles. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra uma porta para o Yuri na escola, uma escola boa, uma escola de boas influências, uma escola em que ele tenha um ensino bom, e que ele possa, ó Pai, nesse processo também voltar para os seus caminhos. Nós que vimos o Yuri crescendo aqui, que ele possa retornar, que ele possa se firmar, e possa se levantar como um homem de Deus na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos anciãos da igreja. Eu te peço pela minha mãe, Pai. Eu te peço que o Senhor toque agora. Eu te peço pelo meu pai. Eu peço, ó Pai, que o Senhor socorra todos os anciões. A dona Ana, Pai. Sara suas enfermidades. Cura a dona Shirley. O seu Adelino, a dona Tereza, o Paulo, a Laurinda, o seu José Carlos, a Rosaique. Ó Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre os teus servos, ó Pai. Põe a tua mão de graça, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, os teus servos. Abençoa
aqueles, ó Pai, que são anciões e estão na tua igreja. Sara os enfermos, Pai. Proteja os nossos idosos. A Dona Eleusa, Pai, toca sobre a Dona Eleusa, Senhor. Cuida dela, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que são empresários, ó Pai. Te peço pelo Vinícius, te peço pelo pastor Emerson, pelo Júnior, eu te peço pelo Israel, eu te peço pelo Armindo. Põe a tua mão, te peço pelo Roberto, Senhor. Esses que são autônomos, ó Pai, esses que precisam, Senhor, a cada dia do pão, a cada dia. Eu te peço, ó Pai, para aqueles que são funcionários, ó Pai, que estão em cargos de liderança, em cargos importantes, ó Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estão empregados, aqueles que não estão empregados também. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor proteja o emprego dos teus servos, que o Senhor valorize os teus servos, que o Senhor abençoe, ó Pai, financeiramente a tua igreja. Ó Deus, nos dá o recurso que necessitamos para ajudar as famílias. Ó Deus, trabalha, ó Pai, a fidelidade do teu povo. Traz um tempo, Pai, especial. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toca a tua igreja nessa hora. Os problemas íntimos, os problemas secretos, os problemas emocionais, Pai. Traz cura, traz restauração, traz renovo, traz graça. Move, ó Pai, em nome de Jesus, a tua mão sobre nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, palavra gostosa, que palavra especial para nós. Guarde isso no coração. Todos nós passamos por diversas situações. Se você quiser que está aqui presente, assentar-se, pode se assentar. Olha que palavra importante para nós. Eu quero pegar duas palavras pregadas aqui. O Kaique falou sobre os recursos financeiros para ser usado pelo ID, não é isso? Uma palavra importante. Vamos orar por isso, para que Deus venha nos ensinar a usar esses recursos. Eu quero pegar a segunda palavra que o pastor nos trouxe, das 3, que ele falou sobre o tempo de descanso. Às vezes a gente não quer parar, mas a gente precisa, né? A gente vai percebendo. Quando Deus ele montou o esquema para o povo de Deus lá no Antigo Testamento, um dia foi separado para isso, o Shabat, o descanso. A gente precisa respirar, até para a gente poder ter mais forças. Eu quero orar por essas duas coisas, mas eu quero orar por uma terceira situação. Você que está assistindo aqui, você ainda não entregou seu coração ao Senhor Jesus. Às vezes você está nessa situação que Davi está passando, dá vontade de dar um chute em todas as coisas, você quer apelar para as drogas, você quer apelar para o álcool, você quer apelar para tanta coisa. E aí é interessante que, olha só como Davi fez, ele tinha um Senhor, um Deus. Um Deus que a gente pensa que não está ligando para as nossas coisas, mas que estava vendo a situação de Davi. E Deus está olhando a tua situação. Um dia eu estava numa situação como essa. Eu disse assim, Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que Jesus morreu na cruz, mas o que significa isso para mim? O que eu não esperava é que Deus fosse me responder naquele momento. Então eu não sei o que você está passando nesse momento. Então eu quero que você, nesse momento, eu quero começar por esse terceiro motivo. Eu quero que você olhe para a sua vida agora. E fale, Deus, eu não estou aguentando mais. Se é verdade que o Senhor existe, eu quero que o Senhor mostre para mim. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra que foi trazida para nós, eu quero te pedir agora, em nome de Cristo Jesus, para pessoas que, como eu um dia, meu Deus, estava desistindo da vida, e que até imaginava que o Senhor existisse, eu sabia que o Senhor existia, que o Senhor era Deus, mas não entendia o significado que era para mim, Pai querido. E o Senhor, de uma maneira tão amorosa, tão maravilhosa, o Senhor olhou para mim, o Senhor viu, meu Deus, a sinceridade, a dor do meu coração. E o Senhor, meu Deus, me salvou, me resgatou, sem eu compreender quase nada, meu Deus. O Senhor foi me explicando tudo depois, o Senhor foi me mostrando tantas coisas. Então eu peço, meu Pai, essa pessoa que está querendo desistir da vida nesse momento, essa pessoa que está dizendo, eu vou fumar uma droga porque eu não sei o que fazer. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha interromper todos os processos dessas pessoas agora. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha trazer um toque maravilhoso, especial. Eu quero que você diga uma coisa, se você quer mudar, Deus está a fim de fazer a mudança.
Então diga para ele: Deus, eu preciso do Senhor, em nome de Jesus. Pai, agora eu quero te pedir, Pai querido, sobre essa questão do descanso, Pai. Tem muita gente, Pai querido, que está se esgotando. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, meu Deus, para esse querido, para essa querida, que está se esgotando, perdendo as suas forças. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai querido. Venha trazer uma unção de alegria, venha trazer uma unção de shalom, de paz, de descanso, meu Deus, em nome de Jesus, sobre essas vidas, Pai querido. Pai querido, também quero te pedir, meu Deus, sobre a tua igreja, Pai querido. Porque esse é um momento de ousadia, Pai querido, de olhar, meu Deus, para as vidas. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos ungir, capacitar, meu Deus, para os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Que, meu Deus, é para acrescentar mais pessoas para o corpo de Cristo, meu Deus. É gostoso estar junto com o Senhor, meu Deus, mas eu sei que o Senhor tem mais vidas, Pai. Então, no nome de Jesus, vem nos ungir, nos mostrar, meu Deus, o caminho dos recursos do Senhor. Vem fazer, meu Deus, dessa igreja cada vez, meu Deus, mais intensa nesse projeto do Senhor. Meu Deus, mais uma vez, queremos pedir pela família pastoral, Pai. Vem agora trazer uma unção de proteção, Pai, sobre a vida do nosso pastor, da Dani, do Gabriel, do Miguel. Vem agora, meu Deus, trazer uma unção de proteção. Meu Deus, em nome de Jesus, vem trazer graça, meu Deus, vem trazer recuperação. Vem retroceder todo o mal, meu Deus, ali contra essas vidas, Pai querido. No nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém? Nós estamos encerrando. Amanhã nós teremos vigília a partir das 22 horas. Né? Amanhã, a última sexta-feira do mês, nós estaremos orando. Você que entende que esses dias são difíceis, nós ganhamos muita coisa em oração. E eu creio que esse tempo vai ser um tempo precioso. Então, amanhã às 22 horas nós estaremos aqui. Estaremos tendo esse tempo, ok? Na sequência disso, teremos nosso final de semana, rede de jovens sábado, domingo, culto normal, com escola bíblica discipuladora, que ainda não vai acontecer, só vai começar no dia 21 do 2, né? Nossa previsão. Então, nós estaremos aqui na presença do Pai. Esse tempo é um tempo precioso. Ore ao Senhor, busque, entenda se você tem que vir, né? Nós vamos estar aqui, vai ser um tempo precioso. Que Deus abençoe cada um, que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai convosco esteja, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Vamos com Deus.